Queridos, vamos seguir então com a nosso exame aí da vida de Doives. Nós fizemos então a primeira parte, os antecedentes, a juventude, até aquele ponto em que Doivert tem esse insight, em 1922, quando ele tem a ideia de como construir esse sistema de filosofia. E no finalzinho eu procurei destacar qual é o ponto de Doivert, qual era a preocupação de Doivert, que era elaborar esse ferramental. Eu usei como ilustração o telescópio, né? Que foi essa invenção que Galileu adaptou para fazer observações celestes e assim desenvolver a astronomia. E você tem então um salto na ciência da época por meio dessa peça técnica, né, desse artefato. Então aí eu me referi a esse termo, organon, que é utilizado por Aristóteles para falar sobre esse ferramental para o pensar. Depois a gente mencionei Bacon, então ele também escreveu o Novum Organum, apresentando o método da ciência empírica como o mais adequado para a reforma dos saberes. Então eu estou usando isso como ilustração. O Doivert não usa o termo organon para se referir a isso, mas a ideia é essa. A ideia é de você ter um ferramental para pensar criticamente a respeito da estrutura da realidade e a respeito do próprio pensamento secular, tendo como ponto de referência o ponto de partida a fé cristã. E esse estilo de pensamento, que não é o estudo de objetos da realidade, mas a compreensão da estrutura como um todo, e não dos fragmentos, mas da experiência temporal como um todo e da nossa relação com esse todo, então isso é próprio da filosofia. Então essa é a importância da filosofia para o cristão, e a importância de uma filosofia cristã é que a gente tenha esse ferramental para fazer a conversa transdisciplinar, para colocar em conversação a teologia cristã com outros campos do saber, para examinar as estruturas do pensamento secular e assim por diante. Como cristãos, nós precisamos ser bons mordomos do pensamento, da razão, da vida intelectual, e como bons mordomos nós precisamos de boas ferramentas. E a filosofia crítica é exatamente isso, é um conjunto de ferramentas para a gente lidar criticamente com ideias. Então, irmãos, percebam que esse tipo de atividade ele é um pouco diferente da teologia, que na teologia a gente faz um estudo mais científico das verdades trazidas pela revelação. E é claro que esse conhecimento aprofundado da revelação é essencial para todo o resto do nosso trabalho. Agora, o ferramental para pensar criticamente é uma outra coisa, é algo diferente. Se a gente fosse fazer uma ilustração, você deve usar uma série de ferramentas para preparar a terra para o plantio. Você tem vários recursos hoje técnicos para trabalhar na agricultura, né? Além das ferramentas ali para preparar a terra, você tem insumos, você tem adubos, você tem muita coisa. Mas é claro que a vida e a produtividade, a fertilidade, estão dadas na criação, ok? Elas estão dadas ali na terra, no potencial das sementes, nas estações, na chuva e assim por diante. Então, irmãos, digamos que a teologia pertence a esse universo das coisas que Deus nos deu para que nós conheçamos e que nós temos que conhecer para a nossa vida fazer sentido, para nós sermos salvos e assim por diante. Agora, o ferramental intelectual para lidar com ideias de vários campos, relacionar essas ideias com os ensinos da revelação, é algo que a gente precisa desenvolver. Nós vamos desenvolver a partir, inclusive, da revelação, mas ele tem que ser feito. Isso não é a tarefa da teologia. A tarefa da teologia não é a construção de mecanismos ou de ferramental para a crítica teórica, para a crítica do pensamento, para a análise das ideias. A teologia nos dá a própria verdade, ou melhor dizendo, a revelação bíblica, que por meio da teologia a gente estuda, nos dá a própria verdade a respeito de Deus e da sua relação com o mundo.
como pensar, o estudo da lógica, a ontologia, isso é um ferramental que a gente desenvolve. E esse é o problema que Doivert está enfrentando. É que o Kuyper fez muita coisa, o neocalvinismo se desenvolveu bastante, trouxe muitos frutos, uma universidade foi fundada na Holanda, com base nesses princípios, mas ainda não tinha sido desenvolvido um organon para o pensamento neocalvinista. Ele não tinha sido desenvolvido. Um ferramental específico para uma crítica cristã do pensamento acadêmico como um todo. Gente, então Doivert, em 1922, ele começou a ter um insight a respeito desse sistema de pensamento. Isso acontece, segundo o relato de Doivert, isso acontece quando ele está fazendo uma caminhada em Haia. Den Haag, né, que eles falam. Então, em Haia, para onde ele vai, a partir na década de 20, e vai desenvolver, vai ter o que ele chama depois de o seu período mais frutífero. Então, a certa altura, ele diz que aqueles 4 anos que ele ficou em Haia foram os mais frutíferos de toda a sua vida intelectual, da sua carreira. E tudo indica realmente que suas ideias centrais, seus insights centrais, emergiram todos nessa época. Demorou um tempo para eles serem articulados, desenvolvidos, mas a maioria surgiu aí. Bom, o que acontece, gente? Em 1920, Abraham Kuyper morre. Ele tinha tido uma influência imensa na cultura holandesa, foi primeiro-ministro em 1904, 1905, se não estou enganado, da Holanda, teve um impacto fantástico. Mas, naturalmente, sua saúde foi declinando, ele falece em 1920, e 2 líderes políticos assumem o seu lugar na coordenação do Partido Antirrevolucionário e do movimento, que é o Alexander Hindenburg e o Hendrik Colijn. Eles assumem, então, o Partido Antirrevolucionário. Eu não expliquei isso, né, gente? Por que chama antirrevolucionário? Aí, o pessoal aqui que já for mais progressista, já pensou assim, não, então o pessoal é reacionário, né? Coxinha, antirrevolucionário. Não exatamente. Antirrevolucionário, o próprio Kuyper deixou claro que antirrevolucionário não seria o mesmo que contra-revolucionário. Kuyper considerava a postura contra-revolucionária, que quer simplesmente paralisar o processo histórico, como reacionária. Mas antirrevolucionário tem outro sentido. Tem um sentido de uma alternativa. Essa é a ideia, não é contra-revolucionário, mas antirrevolucionário. É de uma alternativa, claro que é uma alternativa que se opõe às soluções revolucionárias. Mas ela apresenta um outro caminho para frente, um outro caminho de progresso, de desenvolvimento histórico. Então, antirrevolucionário tem esse sentido, de rejeitar os ideais da Revolução Francesa, mas não rejeitar a necessidade de uma progressão, em vários sentidos. Mas, enfim, o que acontece? Com a morte de Kuyper e esses 2 novos líderes, surge a ideia de aprofundar a fundamentação teórica e científica do movimento e trazer um pouco mais de articulação nas ideias desse movimento. Então, em 1921, é criada a Fundação Kuyper. Hindenburg, Colijn e outros líderes políticos importantes criam essa fundação, que seria o centro de pesquisas do Partido Antirrevolucionário. E eles vão atrás de um líder. E alguém sugere, outros nomes foram sugeridos, mas um cara rejeitou a indicação e, consultando daqui para ali, emergiu o nome de Doivert como o nome mais adequado para a função. Por quê? Porque o Doivert já vinha apresentando palestras em congressos e escrevendo alguns artigos muito interessantes. E a sua dissertação tinha sido muito bem recebida, ela foi publicada. Então, ele já tinha criado, a essa altura, uma reputação de um estudioso que era capaz de tomar um assunto e ficar muito tempo estudando aquele assunto até vir com alguma resposta substancial. Então, ele não era simplesmente um reprodutor de ideias, ele era criativo e tinha uma capacidade de estudo concentrado muito grande.
Então o pessoal concluiu que ele seria o sujeito mais indicado para essa função. Isso foi uma honra muito grande, porque o Colijn, gente, depois ele próprio vai ser primeiro-ministro, ele vai ser muito influente durante essa década e a década seguinte na Holanda. Então o Doived é convidado, e em 1922 ele aceita ser diretor assistente da Fundação Kuyper, sob a condição de que ela tivesse 3 departamentos: um departamento de questões legais, um departamento de pesquisa política, de estudos políticos, e um departamento só de pesquisa. O que cada departamento ia fazer? O departamento legal ia oferecer uma espécie de consultoria jurídica para o partido. E a divisão de política era de estratégia. Mas o Doived pediu para ter uma divisão só de pesquisa, naturalmente porque ele queria ficar lá, né? Por conta da pesquisa. Então ele colocou isso como condição. E houve alguma discussão, mas o pessoal aceitou, desde que ele oferecesse também ajuda para a consultoria jurídica e para a discussão estratégica no partido. Então aí ele topou, e esses são os caras que convidaram, né? O Hendrikus Colijn, Alexander Hindenburg e o Cornelis van Dyck, um cara também muito influente, era do exército, inclusive. O Van Dyck foi quem pessoalmente escreveu e depois conversou com o Doived para ele encarar a liderança desse centro. Então isso é interessante, né? Por isso que o Doived é muito importante, apesar de ser um líder muito diferente. O Kuyper é um cara de ação. Se a gente fosse contar a biografia do Kuyper, ela ia ser certamente bem mais aventuresca e interessante que a do Doived. Porque a biografia do Doived é basicamente como suas ideias se desenvolveram. Mas o Doived aparece num momento crítico em que o Kuyper faleceu e é necessário uma articulação das ideias do movimento. Então o Doived apareceu exatamente nesse momento e ofereceu o aprofundamento científico e crítico que o movimento neocalvinista precisava na Holanda. Então, assim que ele assume a posição, ele começa a trabalhar e produz os white papers, né, uma série de artigos sobre a diferença e os pontos de contato do pensamento político antirrevolucionário, que é do partido, né, e outras linhas políticas. Então ele escreve textos comparando essa posição com a posição dos liberais, com a posição dos católicos romanos, com a posição chamada cristã histórica, né, que eram os cristãos mais politicamente mais conservadores. E nisso ele começa a apresentar as suas ideias, seus insights filosóficos principais, né? Então ele, enfim, nessa primeira série de artigos que ele publica, surgem pela primeira vez algumas ideias centrais que a gente vai tratar amanhã. Eu vou citar aqui algumas. A primeira, a ideia de norma heteronômica. Isso é muito importante. Doived é um jurista, ele está preocupado com leis. Mas, ao mesmo tempo, ele é um calvinista. E na tradição calvinista, a ideia de Deus como legislador e como soberano do universo é muito importante, muito proeminente. É um traço da tradição reformada. Então, isso e outras influências levam Doived a pensar sobre a relação de Deus com o mundo como legislador, aquele que, por meio da sua palavra, ordena, estrutura o universo através do seu comando. Então, se você ler o livrinho do Albert Wolters, A Criação Restaurada, você vai ver ele falar sobre isso, bem nessa tradição mesmo, sobre como os atos criativos de Deus são comandos. Haja luz. É interessante pensar que Deus crie legislando. Então esse é um insight que o pessoal nessa tradição reformacional capta na Escritura. É que os atos criativos de Deus são comandos ao mesmo tempo. A estruturação do mundo não é apenas fazer o mundo existir, mas criar um sistema ordenado. O mundo é um sistema ordenado. E a ideia, então, é que esse ordenamento que existe no cosmos, que existe no mundo, que a gente encontra nas leis do pensamento, nas leis éticas, nas leis da natureza e assim por diante, esse ordenamento todo, ele não é uma projeção do sujeito, né, do indivíduo. Não é a gente que projeta um ideal de leis no mundo e enxerga uma ordem que não está lá, ou a gente organiza o universo a partir da nossa própria
racionalidade. O universo se apresenta para nós ordenado. A ordem cósmica, a ordem que estrutura a nossa experiência do cosmos, não é projetada por nós, nem é meramente construída, ela é dada com a experiência. Então, nesse sentido, a norma ou a ordem cósmica não digamos assim, ela é heterônoma, né? Não é autônoma. Aqui há uma polêmica com o pensamento moderno que enfatiza a autonomia do indivíduo. Então, na visão moderna, o universo não se impõe com uma ordem para o ser humano, na verdade, o próprio homem é que, na sua liberdade, estrutura suas relações com o mundo. Então, o homem é que constrói a sua relação com o mundo, de algum modo. E a visão que Doivres defende, aí, seguindo a tradição calvinista, então, a ideia de norma... Por que heteronômica, gente? De onde vem a palavra autonomia? Só para ilustrar, ou esclarecer, melhor dizendo. Autós é o próprio, né, em grego, o que diz respeito ao próprio ente, ou, no caso, a nós mesmos. E nomos significa lei. Héteros é o que é diferente. E nomos significa lei. Então, autonomia tem o sentido de que a lei é dada pelo próprio ente. A norma é dada pelo próprio ente. E o que significa heteronomia? É que a norma vem de fora, a norma vem de outro ente. A norma que domina um certo ente vem de outra fonte. Então, qual é a ideia? É que a ordenação cósmica e a ordenação da vida humana é heteronômica, porque ela vem de Deus. Ela não é projetada no mundo por nós. Então, isso é muito importante. Esse é um ponto crítico de conflito, de choque mesmo, do pensamento reformacional, né, o pensamento do Doivres, com o pensamento secular moderno, que enfatiza a autonomia. O termo que Doivres usou para descrever a visão cristã de lei e do ordenamento cósmico é esse termo vetsidé, ou ideia de lei. É isso que significa. É uma das traduções que aparece pouco, mas eu acho interessante, que o próprio Doivres dá, é ideia legis. Ideia legis. A ideia de lei. Então, cada visão de mundo envolve uma ideia de lei, ou seja, uma ideia sobre o que é o ordenamento cósmico e de onde ele veio. Inclusive as que negam que exista um. É uma ideia de lei. Então, diz Doivres que o cristianismo apresenta uma ideia de lei, uma vetsidé. E a vetsidé do cristianismo é de que a lei é heteronômica. Por quê? Porque existe um Deus que impõe a ordem no cosmos. A lei não vem nem da natureza e nem da subjetividade humana. Ela não vem nem dos objetos que são conhecidos e nem do sujeito conhecedor. Ela vem de Deus. E Deus é que estrutura a relação entre o sujeito e os objetos. Então, isso é muito importante, esse insight de Doivres. Está por trás de toda a sua crítica do pensamento secular e vem diretamente da tradição cristã reformada. Ele também fala sobre esfera de soberania, que é um conceito de Kuyper, né, que a gente vai tratar ainda. E eu vou fazer aqui uma citação desse artigo de 1923, em que tem o insight central da filosofia do Doivres. Se tudo o que existe é significado firmemente estabelecido, o é apenas em virtude da divina doação de sentido. Nada existe de si mesmo. Nada existe apostaticamente. Bom, o que significa essa declaração misteriosa? Gente, Doivres diz, isso você encontra na abertura do livro principal dele, A Nova Crítica do Pensamento Teórico, mas ele já dizia em 1923, que o ser das coisas criadas é significado. O ser das coisas criadas é significado. O que Doivres quer dizer com isso? Que nada no mundo tem subsistência. O que seria algum objeto ter uma subsistência? Significa que o objeto poderia ter a sua estrutura independentemente da relação dele com Deus. Ele poderia ter e possuir a sua estrutura. O que o Doivres entendeu, como um pensador cristão, é que nenhum objeto criado possui a si mesmo.
Nenhum objeto criado tem uma essência ou uma substância que exista ou subsista independentemente de Deus. Olha, se tudo que existe a partir da sua relação com Deus, então a realidade mais íntima sobre qualquer objeto ou processo no mundo criado é essa relação. Isso é a realidade mais íntima. Quando a gente pensa na essência, por exemplo, a gente pensa, sei lá, aqui você tem um gasofiláceo. Talvez você pense na madeira do gasofiláceo, pensando de forma ordinária, o jeito que a gente está acostumado a imaginar isso. E você pensa assim, não, existe uma substância, que é a madeira. E aí você pode tentar fuçar isso mais a fundo para descrever a estrutura da matéria, tentando encontrar aí essa essência. Mas o que acontece? Segundo Doivres, você não vai encontrar, quando você entrar no âmago, por assim dizer, das coisas, o que você encontra lá? Você não encontra uma matéria ou uma substância que existe lá independentemente de Deus. O que você encontra é a palavra de Deus que deu existência àquilo. Então, o ser das coisas, a gente pode dizer que o ser das coisas é significado por essa razão. É porque a realidade mais íntima, ou a verdade mais íntima sobre todas as coisas, é a relação delas com Deus, é o fato delas apontarem para Deus. Então, o ser de todas as coisas é significado. Isso é, assim, tem uma revolução com muitas implicações para o pensamento teórico. Se a gente fosse usar aqui alguma coisa de Colossenses, que eu citei no início do nosso estudo, eu poderia lembrar aqui que o Paulo diz que todas as coisas foram feitas por meio de Cristo e para Cristo. Isso é interessante. Você imaginar que todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. O que isso significa? Que a realidade final sobre tudo, o que descreve em última análise a natureza das coisas, é uma realidade que está além do mundo temporal, que é a relação de Deus Pai com seu Filho Jesus. Essa relação é a verdadeira fonte e a razão de existir de todas as coisas criadas. Então, gente, as coisas criadas não apenas têm significado, elas são significado. Porque nada existe em si mesmo. Tudo existe nessa relação com Deus e com seus propósitos. Outra declaração importante do Doivres. Por meio da graça especial da redenção, por meio de Jesus, nossa intuição e pensamento são novamente direcionados à divina doação de sentido e novamente intuímos o mundo subespécie eternitatis, à luz da eternidade. Isso é como Doivres entende que a gente deve ver o mundo, a partir da revelação que veio por meio de Jesus Cristo sobre a relação de Deus com o cosmos. A gente tem que olhar o mundo com esse ponto de referência, sempre. Se você não olhar com esse ponto de referência, você não está vendo a realidade de forma integral. Sobre a norma heteronômica, veja só. Para Calvino, entre o Criador e suas criaturas racionais está a lei, dada por Deus como soberano sobre todas as suas criaturas em cada área. Deus apenas é autônomo, o legislador. Ele não está sujeito a qualquer norma. A lei, a norma heteronômica, é o limite estabelecido por Deus entre ele e o que ele fez. Essa é a visão da norma heteronômica de Doivres. Daí que a filosofia de Doivres é chamada de filosofia da ideia cosmonômica. Isso é uma tradução do termo Wetsidé, que o Doivres, no fim, ele preferia essa tradução para o inglês, né? É Cosmogonic Idea, então, ou Cosmogonic Philosophy. Então, aí a gente traduz dessa forma, a filosofia da ideia cosmonômica. Então, ela está baseada nessa ideia de que Deus criou o mundo e criou o mundo com uma palavra que estrutura o mundo, que é a lei para esse universo. Então, você tem que pensar o mundo assim, a partir dessa perspectiva. E a partir dessa perspectiva, naturalmente, o mundo é significado. Ele não é uma substância sem sentido que a gente tenta atribuir a ela um sentido. Ela é significado porque ela surgiu dessa relação com Deus.
Doivert escreveu vários textos nesse período, não só sobre temas de filosofia, mas sobre os temas que tinha que escrever na Fundação Kuyper, né? Sobre participação de trabalhador na indústria, desemprego, vacinação compulsória, pena de morte, cremação. Teve que escrever sobre tudo quanto é assunto a partir dos princípios do partido, né? E, por um tempo, editaram esse jornal mensal, Holanda e Orange, que no caso, é uma referência à rainha, né? A Casa de Orange. Participou da fundação da Associação de Juristas Calvinistas, em 1923, e, em 1924, participou da fundação de uma revista muito importante, a Anti-Revolutionnaire Staatkunde, que era uma revista do partido, né? O órgão oficial da Fundação Kuyper e do próprio partido. Essa expressão holandesa significa política antirrevolucionária. Isso era o nome do jornal, a política antirrevolucionária. E o Doivert escreveu artigos para esse livro. Então aí está uma cópia aí do primeiro número, órgão da associação ou da Fundação Dr. Abraham Kuyper. E entre os editores iniciais estavam esses nomes, todos nomes muito importantes da época, como o Hahnemann, o Colline, que eu já mencionei, o Schouten. Então, esse era a revista que foi lançada. Essa revista é muito importante para nós hoje, claro que historicamente teve seu impacto, mas porque uma série de artigos que foram publicados pelo Doivert nessa revista viraram um livro que agora está em português aí. Eu vou citar aí já. Tem um elemento irônico aqui nessa história. No editorial do Política Antirrevolucionária, o Colline escreveu que ninguém deveria ver o novo periódico como uma fonte de novas ideias surpreendentes. Mas esse era exatamente o plano do Doivert para a revista. Então, imediatamente quando a revista foi lançada, ela já foi trazendo artigos do Doivert com ideias inovadoras sobre a política antirrevolucionária e sobre como o cristão deve trabalhar na sociedade atual. Então, isso é uma nota irônica, mas, na verdade, o Colline gostava muito do que o Doivert produzia. Então, ele não ficou incomodado quando ele, eventualmente, descobriu isso, né? Mas é que o que o Doivert produzia era muito genial e tinha a ver mesmo com projetos do Partido Antirrevolucionário. Bom, de 1924 a 27, ele publicou uma série de artigos sobre o problema da política cristã, deu umas 300 páginas e virou um livro depois. Em 1927, a revista foi dividida em duas, e a parte acadêmica foi separada da parte de discussões mais populares. Vocês podem imaginar por quê, né? A revista era para munir os eleitores e os militantes do movimento antirrevolucionário com ideias. Essa era a proposta, mas o Doivert era muito difícil. Os textos do Doivert eram muito difíceis de entender. Então, isso começou a gerar problemas e tiveram que dividir a revista em duas. Depois ela foi, duas revistas foram unidas novamente. Na verdade, era a mesma revista, mas é que ela tinha dois tipos de publicação. Então, tinha a publicação popular e, de tempos em tempos, saiu um caderno científico, que aí vinha essas publicações do Doivert. Gente, em 1924, depois que já estava aí na ativa, é que o Doivert se casa com a Tina Fernhout. E o casamento foi celebrado pelo Dr. Vollenhoven, que era o cunhado, se tornou então o cunhado de Doivert, era o irmão da Gentiana Fernhout. Então ele celebrou o casamento. Doivert considerou seu período de 4 anos em Haia, como eu mencionei, o mais frutífero da sua vida. Depois eu vou falar mais sobre Vollenhoven, daqui a pouco. Gente, o que acontece logo depois disso, logo depois do casamento? Doivert estava feliz da vida, casado, morando em Haia, trabalhando na Fundação Kuyper, produzindo, como ele disse, foi um dos melhores períodos da vida dele. Mas o que acontece? Em 1925, morre o Zevenbergen, que tinha um cargo importante como professor na Universidade Livre de Amsterdã. E o Doivert é convidado a ocupar uma cadeira, né, para dar aula de filosofia do direito, enciclopédia do direito
e o direito holandês antigo. Ele ficou muito honrado, mas na verdade ele não queria muito sair de Haia, não. Realmente foi um período muito bom para ele, ele podia se dedicar à pesquisa, mas ninguém achava um nome melhor, o outro nome que tinha sido indicado não foi aceito, a pessoa não aceitou, né, a indicação. Na verdade, os professores de Direito da Universidade Livre tinham um outro nome em vista, eles não queriam muito Doived, não. Só que o outro nome não deu certo, e a curadoria da universidade e a liderança do Partido Antirrevolucionário estavam favorecendo o Doived, aí ele acabou sendo contratado. E aí, em 1926, entraram o Waterink, que era um pedagogo, o Doived como professor de Direito, e Dirk Vollenhoven, que era o cunhado de Doived, como professor de Filosofia da universidade, no Departamento de Filosofia e Letras. E aí, em 1926, Doived fez um discurso muito importante, o significado da ideia de lei, da Wetsidee, lembra dessa palavra, para a ciência e a filosofia do direito. E ali a gente tem a versão mais amadurecida do pensamento do Doived antes dele lançar a sua obra magna. E no final desse discurso, de 1926, ele fez essa oração muito bonita, que eu vou citar aqui, que eu achei ela muito legal. A ti, então, Senhor meu Deus, volto minha oração nessa hora, para agradecer-te pelo maravilhoso direcionamento em minha vida, para agradecer-te por cada provação e cada castigo, para agradecer a ti, pois tu tens agora me chamado para servi-lo nessa universidade. Um autêntico calvinista, não é isso? Cada provação e cada castigo. Inspira minha obra nessa universidade e faz com que tua força seja aperfeiçoada em minha fraqueza. Faz, ó Pai de todas as misericórdias, com que o amor por ti e pela expansão do teu reino continue a queimar em meu coração e que meus passos nunca se desviem do caminho da verdade que tu tens revelado a nós em teu santo Filho. E quando nossas frágeis forças faltarem, pois nossos corações sempre se inclinam para o pecado, o mundanismo e a pusilanimidade, confirma, Pai Santo, o teu reino em nosso trabalho científico e usa-o para romper também aqui o reino da mentira, de modo que por teu Espírito nosso trabalho como seres humanos seja santificado. Muito bonito. Então, interessante, né? O Doived orando aqui para o reino de Deus se manifestar no seu trabalho científico e esse trabalho ser usado para quebrar as obras das trevas. É uma forma curiosa de pensar sobre a filosofia, não é isso? Imagina você estudando filosofia e pensando desse jeito, ou qualquer ciência, né? Mas é interessante que depois Doived fala muitas vezes sobre isso. Ele via o seu trabalho científico desse jeito. A construção desse organon crítico para que os cristãos tivessem uma ferramenta para interagir com o pensamento secular e para interpretar a estrutura da realidade, o Doived via isso como uma missão. Era uma vocação, era assunto de oração, de buscar em Deus para não errar e assim por diante. Então, ao mesmo tempo que era um cara altamente científico e abstrato, toda a motivação era a motivação espiritual mesmo, que é típico do movimento aí que o Kuyper lançou, né? Que em todas as áreas da vida você entre como um representante de Jesus e buscando a santificação daquela área. O que o Doived está buscando? A santificação do mundo filosófico, a santificação do mundo do pensamento crítico, do pensamento teórico. E não é teologia isso aqui, é filosofia. Embora, claro, as motivações sejam religiosas. Gente, só uma palavrinha sobre Vollenhoven, a gente tem que falar sobre ele. Dirk Vollenhoven era amigo do Doived desde o ginásio, né, como nós dissemos, estudou também na Universidade Livre de Amsterdã, estudou filosofia e também estudou teologia. O seu doutorado, veja o tema, a filosofia da matemática sob um ponto de vista teísta. Esse era o tema da dissertação de doutorado do Dirk Vollenhoven, 1918. Então, imagina só, isso é uma forma de servir a Deus, não é? Você já pensou na filosofia da matemática sob um ponto de vista teísta? Um bom assunto para você ocupar sua madrugada. Até amanhã. Em 1918, ele se casou com a irmã de Doived, a Hermina Maria,
a gente cometia um erro. A Hermina era a irmã do Vollenhoven e Doivert casou com ela, não a Jantiena. Foi pastor em Oskapelle e em Haia, em 1922. Isso é interessante porque Doivert diz que em 1922, ou por volta de 1922, ele teve aquele insight sobre a filosofia. Mas em outros lugares, ele menciona que ele teve muitas conversas com Vollenhoven em Haia e que os dois chegaram a essas ideias filosóficas mais ou menos ao mesmo tempo. Embora o Vollenhoven admitisse que muitos insights originais vieram do Doivert, mas parece que o Vollenhoven ajudou em pontos cruciais também. Então, a filosofia cosmonômica não é obra só do Doivert, não, embora ele tivesse um papel central. Então, ele foi cofundador. A ênfase dele era a história da filosofia, era a preferência de pesquisa do Vollenhoven. Se tornou professor na Universidade Livre em 1926, fundou a Associação para a Filosofia Calvinística em 1935, hoje ela chama Associação para a Filosofia Cristã, ela chamava inicialmente para a Filosofia Calvinística. Foi presidente da Associação Holandesa de Filosofia até o 10º Congresso Mundial de Filosofia, que aconteceu em 1948 em Amsterdã. Então ele se tornou um filósofo muito influente na Holanda. E ele teve um papel muito importante na criação da Sociedade para Cadeiras Especiais em Filosofia Calvinística. Isso é uma coisa que os holandeses inventaram, que é o seguinte: eles conseguiam financiamento e conseguiram, claro, a legislação permitisse isso, para que cadeiras de filosofia cristã reformada fossem estabelecidas nas universidades da Holanda. Então pensa aí, por exemplo, a Universidade de Leiden, não é uma universidade cristã, ou não era. Então, o que eles conseguiram? Que se eles conseguissem o financiamento para tanto, eles poderiam nomear um professor que ia ensinar filosofia reformada para os alunos da Universidade de Leiden. Então, em várias universidades holandesas, você tem cadeiras de filosofia cristã, financiadas por essa associação. É como se aqui no Brasil a gente tivesse uma associação que financiasse, por exemplo, cadeiras de teologia e filosofia nas universidades públicas, por exemplo. Então, o governo não tinha que pagar por isso, nem a população. Mas se a gente levantasse o recurso, essa cadeira estaria disponível e aí valeria créditos e assim por diante. Não, imagina só. Seria uma forma muito interessante, né, de fazer o pensamento cristão mais conhecido. Ele se aposentou em 1963 e faleceu em 78, aos 85 anos. Então é só um pano de fundo aí rapidinho, porque o Vollenhoven foi importante e a gente não vai gastar muito tempo com ele no nosso curso, mas é importante vocês saberem. Gente, os artigos da revista Política Antirrevolucionária, entre 1928 e 1930, discutiram vários temas novos que Doivert nunca tinha trabalhado e foram fundamentais para desenvolver o sistema filosófico dele. Num artigo importante, na comemoração de 50 anos da Universidade Livre, em 1930, o Doivert escrevendo sobre princípios jurídicos e tal, e a questão da ideia de lei, introduziu o seu conceito de tempo cósmico, que é um outro conceito muito interessante. A ideia de que toda a realidade cósmica é temporal e que o tempo tem várias modalidades. Então, só para dar uma ilustração para vocês. Antes do número 2 vem qual número, gente? Número 1, não é isso? E depois do número 2 vem o número 3. Você não consegue reverter essa ordem. Não tem jeito de fazer o número 3 vir antes do número 2. Não dá certo. Então, o que o Doivert, o que ele viu aí? Na visão dele, todas as vezes que você encontra uma ordem irreversível, isso é tempo. E o tempo tem várias manifestações. Então, o que significa o tempo, por assim dizer, no universo dos números? É a ordem da quantidade discreta, que é irreversível, você não tem jeito de mudar. Então, você tem várias manifestações do tempo. Você tem o tempo numérico, você tem o tempo físico, mas você também tem o tempo psicológico, o tempo social, o tempo jurídico. Então, em todas as áreas da vida, quando você encontra uma determinada ordem que tem que ser seguida, então o Doivert entende que isso é uma manifestação da temporalidade do mundo, mas naquela faixa.
em outras palavras, toda a realidade cósmica é temporal. Em todos os níveis você encontra a temporalidade. Isso que significa, então, que você tem que distinguir a eternidade de Deus e o mundo na sua temporalidade. Então, estudar a ordem cósmica é estudar o tempo cósmico, em outras palavras. Alguém aqui já ouviu falar de Heidegger? Ou algo do pensamento de Heidegger sobre o tempo? Não, né? Enfim, se alguém tiver curiosidade, Heidegger foi uma influência nessa visão do tempo, né? Que o tempo não é só esse tempo físico que a gente conta, que tem várias dimensões. Bom, eu não vou entrar em detalhes agora sobre o tempo cósmico, a gente vai voltar nisso mais para frente, quando a gente tiver uma exposição mais sistemática. Gente, então desde o final dos anos 20, Doivert se envolveu com um outro trabalho muito interessante. Ao mesmo tempo que ele estava aí filosofando, escrevendo artigos e trabalhando como professor, ele se envolveu no trabalho de inclusão de ex-detentos. Olha que interessante. E ele foi um dos fundadores e o primeiro presidente da Associação Protestante de Reabilitação para ex-detentos. E ele presidiu essa associação de 1928 até 1953. Eu não sei como que ele conseguiu arrumar tempo para isso, mas ele conseguiu. E realmente foi um trabalho grande. Inclusive, chegou a certa altura, havia 3 grandes associações que trabalhavam com ex-detentos. E o Doivert dirigia uma, tinha uma associação dos católicos e tinha uma outra associação secular, e os líderes das 3 dominavam todo o trabalho de reintegração do pessoal na Holanda, e o Doivert era um deles. E fez isso ali por um bom tempo. Em 1931, Doivert foi eleito reitor da Universidade Livre de Amsterdã, e em outubro desse mesmo ano, de 31, ele publicou esse livro, A Crise na Teoria Humanista do Estado, que começou a atrair ataques. Então, a essa altura, o Doivert já está mais famoso, e aí ele começou a receber ataques de alguns pensadores não cristãos, e alguns cristãos também que não conseguiam entender muito bem seu pensamento, ou discordavam dele. Naturalmente, para o pessoal secular, o pensamento do Doivert era muito desafiador, porque ele propunha que você pode ter uma articulação cristã, por exemplo, para a filosofia do direito e para a própria prática do direito. E aí, num contexto que está em processo de secularização, isso era quase um insulto, né? Então, gerou muito conflito. Bom, isso aqui é um trechinho do discurso de Doivert, quando ele se tornou reitor da Universidade Livre de Amsterdã. Se nossa universidade continuará a se desenvolver de forma harmoniosa enquanto estende seus campos de atividade, a primeira coisa necessária é uma viva consciência de que formamos uma universitas scientiarum, no sentido pleno da palavra, descansando sobre fundamentos comuns. O que nós precisamos é de pequenos grupos, atenção para isso, pequenos grupos de estudiosos praticantes, compostos de pessoas que, depois de terminarem seus estudos na nossa escola, na Universidade Livre, estão dispostos e determinados a seguir adiante no domínio acadêmico, enquanto permanecendo fiéis à ideia de nossa universidade. O interessante, o que o Doivert propõe é que, sei lá, o pessoal se formou aí na área do direito, ou posteriormente na área da medicina. Então, o Doivert entende que os profissionais e estudiosos da área têm que se articular depois que eles saem da universidade para desenvolverem juntos uma prática e um pensamento cristão para aquela área. Então, é interessante essa forma de pensar sobre a influência cultural dos cristãos, né? Então, imagina cristãos de vários campos do saber se organizando para discutir criticamente aqueles campos e como o cristão pode ter uma presença naquele setor profissional. Então, isso seria a verdadeira missão integral, né? Seriam esses cristãos se articulando profissionalmente dessa forma, né? Gente, agora a gente chega numa etapa central da vida de Doivert, que é quando ele lança a sua obra magna, o magnum opus, que é a filosofia da ideia de lei, né? Der Weisbegeerte der Wetzidee, a filosofia da ideia de lei. O título dessa obra em inglês vai ser diferente, não é o mesmo título, porque teve umas mudanças no pensamento do Doivert. E eu vou falar sobre isso já já. Mas essa obra, gente, é a obra crucial que o Doivert lançou e que aí realmente criou um movimento intelectual, que até essa altura o Doivert tinha vários simpatizantes,
mas o pessoal estava meio que curioso, tentando entender para onde é que ele estava indo. Quando ele lança essa obra, que é uma obra sistemática, com mais de 2.000 páginas, 3 volumes, em que ele apresenta uma crítica de todo o pensamento filosófico moderno a partir de um ferramental cristão, então o Doived alcança um outro nível de discussão nesse momento, que aí de um autor inteligente que publica certos artigos, ele passa a ser reconhecido como um filósofo sistemático. Então isso acontece entre 1935 e 1936, quando esse livro é publicado com um financiamento, um apoio da Fundação Kuyper, né? O Colline teve todo o interesse em financiar a primeira fase da publicação. Então o Doived vai se tornar um filósofo sistemático e o seu pensamento amadurece bastante. Veja o que ele diz no prefácio dessa obra. A precária e mutável apreciação de outros homens como nós conta pouco quando pesada contra a alegria interior e a felicidade que o exercício da erudição confere àqueles que têm seu ponto de partida em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui nós temos então um filósofo se apresentando como filósofo cristão, por assim dizer, desavergonhadamente, né? Certamente para muitas pessoas isso ainda seria um insulto, hoje mesmo seria um insulto, mas a qualidade da obra do Doived era tão óbvia que muitos filósofos não cristãos pagaram suas honras e reconheceram que realmente era um trabalho de filosofia de alto nível, apesar de discordarem por serem pensadores seculares e tal. Mas é interessante ele colocar isso logo no prefácio, né? Suas motivações espirituais nesse trabalho. Então, houveram muitas resenhas, né, do Groscheid, que era um professor de teologia na Universidade Livre, o Schmid, que era o editor da Revista de Filosofia e Psicologia, Bellon, que era da Universidade Católica de Nimega, e publicou nessa revista, Estúdia Católica. O Roberts era um padre jesuíta e teólogo que teve um diálogo muito bom com o Doived, inclusive se tornou um amigo, mesmo assim, apesar de divergir, eles tiveram um diálogo muito interessante. Isso é curioso, gente, perceber isso, que houve pensadores seculares que ficaram amigos de Doived, admiravam o sistema, apesar de discordar, e muitos pensadores católicos também. Teve inclusive, o Michel Marlet, que aparentemente teve uma influência, inclusive, na visão do Doived em alguns pontos. Então, assim, teve resenhas de vários autores. O Franklin foi um cara que foi muito crítico, ele desceu o lenho no Doived. Mas, enfim, outros como o Van Dyck, o Bohatek, que era um filósofo de Viena, austríaco, que se tornou um fã incondicional do Doived, mas também era um cara genial. Hendrik Stoker era um filósofo da África do Sul, também sistemata, que estava desenvolvendo um sistema parecido com o do Doived, e aí eles tiveram um diálogo. Então, muita gente resenhou o livro e ele ganhou bastante visibilidade. Depois desse livro, o choque, por assim dizer, com a qualidade do trabalho foi tão grande, e de repente Doived ganhou tantos apoiadores e pessoas estudando o pensamento dele, que um grupo de estudantes se aproximou de Doived Vollenhoven e propôs a criação de uma associação de filosofia calvinística. Então, a primeira reunião, teve uma reunião inicial, depois uma reunião preparatória em 1935, em outubro de 35, no Hotel Krasnapolski, em Amsterdã. É um hotel que até hoje você vai lá, está a placona dele lá. Então, lá eles fizeram essa reunião preparatória, e em dezembro de 35 foi feita a assembleia de fundação da associação em Amersfoort, com 85 membros, e Vollenhoven foi eleito presidente. No ano seguinte foi lançado o periódico Filosofia Reformata. É uma revista científica só de filosofia cristã, tomando as ideias desenvolvidas por Doived Vollenhoven e por vários outros filósofos que foram aderindo ao movimento, em várias áreas, gente. Então o pessoal começou a escrever sobre história da filosofia, filosofia da física, filosofia da tecnologia, sobre linguística, sobre psicologia, sobre filosofia da matemática, o próprio Vollenhoven tinha introduzido.
tudo quanto é assunto que você imaginar, passava por uma discussão filosófica, também em diálogo com outros autores, né, e trabalhos assim de história das ideias. Então aqui você tem alguns números ali, né, uma imagem com alguns números da revista. Agora vejam o corpo editorial inicial da filosofia reformata. O Bohatek, que era de Viena, o Stoker, que era da África do Sul, Cornelius Van Til era um dos editores da revista Filosofia Reformata quando ela foi lançada. O Van Til acompanhou todo o desenvolvimento do Doivert e, inicialmente, deu a sua... e deu seu apoio para o movimento, inclusive foi influenciado pelo Doivert e muitas das suas ideias, da sua crítica do pensamento moderno. Então é interessante que houve essa troca. Posteriormente, eles vão ter uma divergência por conta da teologia, do lugar da teologia. Então, o Van Til não concordava com a visão do Doivert de que a teologia não deve controlar a filosofia. Doivert achava que a teologia e a filosofia cristã são irmãos que têm a mesma raiz, mas não está um submetido ao outro. E o Van Til já achava que teologia e filosofia estão mais misturados e a teologia deve controlar a filosofia. Então, por causa dessa divergência, o Van Til deixou de participar do corpo editorial da filosofia reformata. E aí eles tiveram um debate aí bem quente. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, mas vamos ver. Talvez a gente fale um pouquinho a respeito. E claro, Doivert e Vollenhoven eram também editores da revista. Alguns conflitos aconteceram depois disso. Um teólogo muito influente, chamado Valentine Hepp, entrou numa polêmica com Vollenhoven e Doivert, porque ele achava que alguns conceitos filosóficos de Doivert iam trazer problemas teológicos. Um deles era a crítica de Doivert ao conceito a ideia de substância, a ideia aristotélica de substância, e a implicação disso para a antropologia filosófica. Então, o Doivert não acreditava que a alma e corpo seriam uma alma racional e corpo material. Essa visão, que ele chamava a visão escolástica, né, que tem origem em Aristóteles, ela foi rejeitada por Doivert, que dizia que existe alma e corpo, mas a alma bíblica não é a alma aristotélica. E o corpo, no sentido bíblico, não é a matéria no sentido da filosofia aristotélica. Isso é o que Doivert dizia. Então, isso gerou uma insegurança de muitos teólogos que usavam essa ideia de substância, de alma racional e corpo material, para construir a antropologia teológica. Então, houve um grande debate teológico por conta disso, e o Hepp era influente, porque ele era o sucessor do Hermann Bavinck na Universidade Teológica, lá em Kampen, e isso levou a uma discussão interna. Doivert e Vollenhoven tiveram que responder como se fosse o colegiado, a direção, né, da Universidade Livre. Mas no final o pessoal da universidade chegou à conclusão de que não tinha nada errado com Doivert, embora tivesse alguns pontos que não estavam claros, mais no Vollenhoven do que no Doivert. E o próprio Hepp depois deixou de continuar a discussão, mas houve uma grande discussão teológica nessa época. Em 1936, Doivert apresentou a palestra que se tornaria o livreto A Ideia Cristã do Estado, que foi publicado em português como Estado e Soberania. Quem já viu esse livro? Vida Nova, Estado e Soberania. Então foi isso em 1936, depois da obra principal dele. Deixa eu ver se eu não pus o livro aqui, talvez lá na frente. Em 1937, Doivert explicou melhor a relação dele com Kuyper. Isso é uma coisa interessante. No início, Doivert falava do seu sistema e não citava muito Kuyper. Mas de 1937 para frente, ele começou a explicar melhor qual a relação do seu pensamento com o do Kuyper. E ele aponta a visão do Kuyper sobre o coração e, além de outras ideias, como o ponto central assim, de convergência. Ele fala também de esfera de soberania, da ideia kuyperina de ciência, mas a ideia principal que ele pegou do Kuyper foi a ideia de coração. Mas ele rejeitou algumas ideias filosóficas de Kuyper, Voltaire e Bavinck.
Isso aí, quando a gente for explicar o sistema do Doived, vai ficar mais claro. Bom, o Doived, como eu mencionei, foi muito atacado pelo Franken e alguns outros autores que diziam que ele simplesmente apresentou o sistema dele pronto, sem justificar, assim, exatamente em termos racionais, por que o sistema dele é o verdadeiro. Então surgiu esse tipo de demanda. Apesar do sistema filosófico dele ser bem articulado, até tem uma beleza estética, eu diria. Então o Doived começou a desenvolver a sua crítica transcendental. Vocês lembram que eu falei da crítica imanente? Lá atrás fiz uma citação. Então isso aqui é um desdobramento daquela crítica imanente, quando o Doived decide que é necessário apresentar uma explicação mais clara de quais são as condições de possibilidade do pensamento teórico e por que todo pensamento teórico é dependente de pressuposições religiosas. Porque o Doived simplesmente apresentou o seu sistema filosófico com pressuposições cristãs. Isso levou a muita crítica. Então ele construiu um argumento para mostrar que todo pensamento teórico tem pressuposições religiosas. Então ele desenvolveu uma resposta filosófica para essa questão. Então aí surgiu a crítica transcendental, que é esse método que o Doived desenvolveu. Ele foi apresentado primeiro em alguns artigos espalhados, primeiro nessa revista Síntese, em 1939, depois ele apareceu em outros lugares, ele escreveu um livrinho chamado Problemas Transcendentais do Pensamento Filosófico, e esse livrinho não saiu em holandês, saiu em inglês. É um livrinho em poucas páginas, coisa de 60, 70 páginas, não, nem 70, acho que é 60 páginas. Esse livrinho foi publicado em inglês, em algum momento vai sair em português. Eu traduzi esse textozinho, mas ele não foi publicado ainda. No momento, a gente, apresentando a crítica transcendental, está só no crepúsculo do pensamento. Mas quem tem acesso à lista Filosofia Reformacional, tem alguém aqui na lista Filosofia Reformacional? Não, ninguém aqui. Então, essa tradução está disponível lá, desse livreto. Então, gente, o novo argumento transcendental que o Doived desenvolve, aparece nesse livrinho, e depois ele é colocado na edição inglesa da sua obra principal. Então, lembrando, a obra principal é a Filosofia da Ideia Cosmonômica, a obra de 1935 e 36. Quando esse livro foi traduzido para o inglês, o Doived supervisionou a tradução, ele mesmo traduziu algumas partes, mas ele expandiu e incluiu na introdução o argumento transcendental, que não tinha na versão holandesa. Então, esse novo desdobramento do Filosofia do Doived, que é muito interessante, nós vamos começar por ele amanhã, ele foi desenvolvido depois que saiu essa obra magna e depois que ele foi criticado. Então, ele desenvolveu a sua tese de que não existe autonomia religiosa do pensamento teórico, que tem uma série de implicações. Nós vamos falar sobre elas. Gente, então a filosofia do Doived começou a se espalhar, né? Então, a essa altura tem representantes na Áustria, África do Sul, França, Alemanha, Estados Unidos. Doived foi na Suíça, teve alguns debates lá com os neo-ortodoxos na Suíça, então ele tinha algumas críticas ao pensamento neo-ortodoxo. Bom, aí entra a guerra, né? Então, no período da guerra, tudo ficou em fogo brando, né? Era mais difícil desenvolver as coisas, havia fome, falta de alimentos. Na casa do Doived, às vezes, faltava água, eles passaram muito aperto lá. Doived perdeu amigos, acho que o Diemer era um biólogo e filósofo que o Doived tinha muita esperança que ele o ajudasse a desenvolver as implicações da filosofia cosmonômica para a biologia e para as ciências biológicas de modo geral. Mas o Diemer morreu num campo de concentração. E aí depois ficou muito tempo sem ninguém para o Doived discutir essa questão de como relacionar o seu sistema de filosofia com alguns aspectos da ciência moderna. Posteriormente vão surgir alguns nomes. Em 41, Doived introduziu uma ideia nova, que é um dos motivos base do pensamento ocidental, que é discutido num livro, eu vou mostrar ali depois, um livro dele que chama Raízes do Pensamento Ocidental, da editora Cultura Cristã. Bom, eu ia perguntar quem conhece Schaeffer. Schaeffer você sabe melhor, né?
Então, lendo Schaeffer, vocês devem se lembrar, por exemplo, no livro A Morte da Razão, o Schaeffer fala do dualismo de natureza e graça e do dualismo de natureza e liberdade, né? Vocês devem se lembrar disso. No Como Viveremos, ele também fala sobre isso. Bom, o autor que articulou melhor essas ideias foi o Doivert nesse momento, quando ele aprofunda essa visão sobre os motivos base do pensamento ocidental. Essa tese foi apresentada no Congresso da Associação em 1942 e ela é muito importante. Então, eu recomendo muito o livro Raízes da Cultura Ocidental para vocês entenderem isso. Mas se você ouvir as palestras sobre Schaeffer, você vai ver isso lá. Porque o Schaeffer herdou, através de Van Til e de Rockmacher, ele herdou essa análise da cultura ocidental que o Doivert desenvolveu. E ele popularizou essa análise. Então, se você quiser entender Doivert, uma boa entrada é Schaeffer, tá? Que o Schaeffer herdou muitos conceitos. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Em 42 saíram as 32 teses sobre a natureza do homem, que o Lucas Freire traduziu também, está disponível. A partir de 42 surgiu um projeto novo, Reforma e Escolasticismo na Filosofia. Que, na verdade, como foi durante a guerra, só em 1949 que ele ficou disponível. O segundo volume foi concluído no final da guerra, o terceiro volume nunca foi concluído. Em 1964 ele ainda achava que ia concluir, mas não concluiu. Mas os editores das obras completas do Doivert decidiram publicar os manuscritos na forma como estão. Decidiram publicar assim mesmo. Então você encontra os 3 volumes dessa outra obra, que é a segunda obra muito importante de Doivert, Reforma e Escolasticismo na Filosofia. A terceiro conjunto de obras importante, o terceiro importante de Doivert é a Enciclopédia da Ciência do Direito, que ele começou a reunir notas de aula. Então, a partir de 1941, ele começou a pensar na publicação disso, mas só em 67 que saiu o primeiro volume. Então, o Doivert tem vários livros isolados, gente, e 3 conjuntos mais importantes. A Nova Crítica do Pensamento Teórico, Reforma e Escolasticismo na Filosofia e a Enciclopédia da Ciência do Direito. A primeira obra está completa, a primeira trilogia, as outras 2 ficaram incompletas. E, além disso, tem vários outros textos que ele escreveu, mais de 200 artigos científicos, e assim por diante. Em 45 foi lançado um semanário cultural chamado Nova Holanda, e o Doivert se tornou editor, e escreveu nele até 1948. Como depois da guerra surgiu uma tendência na Holanda de tentar vencer a divisão entre cristãos, protestantes, católicos, humanistas, e tentar fazer um movimento de reconstrução nacional, o pessoal começou a ficar antipático com a ideia de antítese, dos cristãos terem uma postura radicalmente diferente de outras posturas. Então, nesse contexto, Doivert escreveu vários artigos enfatizando o princípio da antítese e a importância da antítese. Dos artigos que foram escritos para essa revista, surgiu um livro, Raízes da Cultura Ocidental, que foi publicado em inglês em 1979. É uma coletânea de artigos desse semanário. Então, é um livro da cultura cristã aí, para quem quiser se informar. E ele resume várias ideias dele de uma forma mais fácil. Bom, em 48 aconteceu o debate do Doivert com o Roberts. Nós vamos falar depois sobre ele, mas levou a uma amizade entre o Roberts e o Doivert, que é muito interessante, porque o Doivert era bastante crítico do pensamento católico, tomista. Em 48 ele foi eleito para a Academia Real Holandesa de Ciências. Então isso foi a mais alta honraria acadêmica recebida, e ele foi muito reconhecido nesse contexto por isso. Foi reitor novamente da Universidade Livre entre 1950 e 1951. Recebeu outras críticas nessa década de 50, foi muito criticado por um professor da Universidade Livre, o Diepenhorst. Mas tem um crítico que vale a pena a gente mencionar aqui, William Henry Gellerman. O Gellerman era um filósofo que, assim, considerado um historiador da filosofia genial, era professor do Calvin College na década de 50. Mas ele não escreveu livros.
Só que ele influenciou dois filósofos muito importantes, que vocês talvez tenham ouvido falar. Nicholas Wolterstorff e Alvin Plantinga. Os dois foram alunos do Gellman. E os dois são unânimes em dizer que o Gellman era um gênio. Era bom demais. Só que ele não tem um lugar na história da filosofia americana, assim, exceto tendo sido professores desses caras, né? Do Wolterstorff, do Plantinga e de outros caras. Agora, um ponto é que o Gellman era muito crítico do Doivert. E ele publicou umas críticas que o Doivert achou muito fracas. Ele, na verdade, achou tão ruins que ele ficou chateado. Ele falou, não é possível que esse cara escreveu esse negócio. E ele nem quis responder por causa disso, porque ele achou muito ruins. O Gellman falou que ele teria copiado o Nikolai Hartmann, que é um fenomenologista, e, enfim, ele banalizou o trabalho do Doivert, né? Então, isso talvez explique por que o Plantinga e o Wolterstorff não tem tanta influência do Doivert. Eles estudaram no Calvin College nessa época e foram para outras universidades. Recebeu atenção, então, o Doivert de outros pensadores, então, outros pensadores católicos, o Albers e o Michel Marley. Depois eu falo do Michel Marley, mas ele fez uma dissertação de doutorado sobre o Doivert, em Munique, que o Doivert achou muito boa e que ajudou o Doivert a repensar certos conceitos. E o Michel Marley defendeu, vejam só, que haveria uma compatibilidade entre o pensamento tomista e a filosofia cosmonômica. Então, isso, imagina, ninguém imaginou um negócio desse, né? Mas apareceu um teólogo católico, um filósofo católico que defendeu isso. Gente, em 53, o Doivert fez várias visitas na França, posteriormente fez mais algumas, deu palestras em seminários teológicos na França. Lá ele conheceu Auguste Le Cerf, um dogmata reformado francês, que foi professor do Pierre Marcel, que foi professor em Aix-en-Provence e escreveu também uma dissertação de doutorado sobre o Doivert. Então, houve uma grande influência de Doivert no calvinismo francês a partir dessa época. Em 53 foi publicada a tradução, então, para o inglês, a Nova Crítica do Pensamento Teórico. Os outros volumes saíram em 55 e 57. Estão fazendo, é muito caro para comprar, mas estão fazendo uma edição barata agora. E vamos orar para eventualmente sair em português, né? Em 55 ele foi eleito presidente da Associação Holandesa de Filosofia do Direito. Depois voltou a viajar. Em 56, eu mencionei isso no Face outro dia, ele passou por vários países e foi a Paris, deu uma palestra em Sorbonne. E quem fez a introdução da palestra dele foi o Paul Ricoeur. E até hoje todo mundo quer saber o que eles conversaram, se é que eles conversaram, mas ele não escreveu nada sobre o Ricoeur, praticamente o Ricoeur também não cita ele, então a gente não sabe se houve alguma conversa interessante ou não aconteceu nada, mas eles se conheciam. Gente, em 58 aconteceu uma famosa turnê de Doivert no Canadá e nos Estados Unidos. Durou 5 meses essa turnê. Logo depois, né, que a sua obra principal passou para a língua inglesa. Então ele foi financiado pela Associação Reformada de Grand Rapids e visitou várias cidades e instituições. Calvin College, Wheaton College, Seminário de Westminster, Universidade de Pensilvânia, vocês veem aí, o Seminário de Princeton, Universidade de Toronto, várias instituições. E, gente, dessas visitas surgiu esse livro, No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Ele surgiu exatamente dessas visitas. Aqui tem uma foto dele com Evan Runner, que foi um dos caras responsáveis por iniciar, dar as condições para eventualmente começar o ICS, né? Ele era um filósofo também, reformacional. Esse livro aqui, gente, é necessário. Procurem aí, No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Peguem emprestados, pague caro no sebo, se você encontrar. Gente, finalizando os últimos anos de Doivert, em 56, ele finalmente achou um parceiro para discutir a evolução. Disso saiu um texto dele, que existe um projeto para ser traduzido, não é um livro, mas é uma discussão interessante sobre teoria da evolução e teologia. Em 59, ele sofreu um ataque do coração
passou mal, e alguns anos depois, em 63, sua esposa morre. Então, a década de 60 já é uma década difícil para o Doivert. Apesar disso, ele continua produzindo. Ele teve um debate muito interessante com um filósofo holandês famoso, o Van Persson, entre 60 e 61. Agora um fato importante, quando estava se aproximando 70 anos de Doivert, foi publicado na revista Trouw um tributo, talvez tenham ouvido falar, do Langemeyer. Era presidente da Real Academia Holandesa de Ciências. E nesse tributo, um livro com vários artigos homenageando Doivert pelos 70 anos, o Langemeyer disse que Doivert foi o filósofo mais original de todos os filósofos produzidos pela Holanda, incluindo o próprio Spinoza. Interessante isso. O mais original de todos os filósofos produzidos pela Holanda, incluindo o próprio Spinoza. Então, não foi qualquer um, foi o presidente da Academia Holandesa de Ciências, falou isso em 64. Eu tenho uma história interessante também, que talvez vocês tenham ouvido falar. Quem conhece Jonas Madureira aqui? Então, o Jonas Madureira, quando foi estudar em Colônia, fazer o doutorado, parte do doutorado de sanduíche, foi estudar no Instituto Tomás de Aquino, de Colônia, que é o mais importante lá, na Alemanha. E lá ele teve aula com um cara que eu nem sabia que estava vivo, que era o Jan Aertsen. E o Aertsen era um teólogo católico, teólogo e filósofo católico, que teve muito diálogo com o Doivert. E o Jonas perguntou para ele, vem cá, porque eu tinha enviado, assim, a gente tinha discutido sobre o Doivert, eu estava atormentando o Jonas a respeito do Doivert há algum tempo, e aí o Jonas resolveu perguntar, e o Doivert? Segundo ele, o Aertsen ficou com os olhos marejados e disse que o Doivert foi o último e o maior dos filósofos que a Holanda produziu. É um belo tributo, né? Então, vários filósofos importantes que conviveram com o Doivert deram testemunhos assim, de que realmente ele alcançou um nível muito avançado do seu pensamento. Em 65, gente, o Doivert se aposentou e foi publicado esse Festschrift com artigos em homenagem a ele. Em 71 aconteceu o debate com Van Til. Lembrem dessa data. Nós não vamos entrar em detalhes agora, mas essa discussão de Van Til e Doivert é importante. Eu vou me referir a ela no último dia, quando a gente for falar de teologia e filosofia. Muitos seguidores do Van Til são críticos de Doivert por causa dessa questão. Então, se você pesquisar aí, por exemplo, John Frame, Van Poythress, você vai ver que eles têm artigos em que eles criticam o Doivert bem na linha do Van Til. Houve ainda alguns debates importantes depois disso. Em 73 houve um debate com o Dennis Strauss sobre a natureza da crítica transcendental, que é importante, porque o Dennis Strauss, inclusive em 2012, que eu acho que foi o encontro da Associação de Filosofia Reformada, ele recebeu o prêmio Doivert por um dos livros dele. Ele está em atividade hoje ainda, um filósofo super criativo, mas Doivert ainda chegou a discutir com ele. Não, isso é o Van Til, não é o Strauss, né? Em 76, a saúde do Doivert declina, de fato. Ele deixa a posição de editor da revista Filosofia Reformata, e a Johan van der Heeven assume a revista. Passou as suas últimas semanas escrevendo, lendo, ouvindo música e faleceu em 12 de fevereiro de 1977, com 83 anos, um sábado. Faleceu na fé, graças a Deus. Gente, amanhã nós vamos entrar então nas ideias. Hoje não foram as ideias, tá, gente? Foram só as pinceladas. Não desistam, por favor.